É, galera, o Corinthians conseguiu superar a equipe do Atlético Mineiro. A equipe do Corinthians venceu no tempo normal por 2-0, né? Devolveu o placar que levou no Mineirão e levou a partida para os pênaltis e venceu por 3-1 nos pênaltis, né? Roger Guedes e Matheus Bidu marcaram os gols aí da equipe do Corinthians e o técnico Vanderlei Luxemburgo sai grandão nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo do Corinthians hoje, né? O Corinthians superando aí as expectativas, né? Tem muitos torcedores e achava que era impossível reverter esse resultado, né? Mas quem foi no estádio aí estava acreditando e o Corinthians conseguiu avançar às quartas de finais da Copa do Brasil, galera. E vamos acompanhar mais o programa aqui do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Eu vou deixar o link na descrição também. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Cássio brilhou. Imagina quem perdeu o pênalti pro lado do Galo. Hulk, né? E a gente vai falar bastante sobre, atenção, vou parar, uma pausa, sobre a classificação corintiana para cima do Galo, lá na Neoquímica Arena. Teve também o América, tomou 3-1, o Inter conseguiu fazer o mais difícil, abriu 3-0 para cima do América, estava com desvantagem de 2-0, tomou um gol no segundo tempo, foi para os pênaltis e o América avançou, como o Eugênio Léo lembrou aqui antes do programa começar, o único mineiro a passar para a próxima fase, porque hoje o Cruzeiro perdeu em casa para o Grêmio. E ainda, agora há pouco, né, nos jogos das 9h30, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense, com o placar que precisava para levar para os pênaltis, e aí nos pênaltis acabou dando furacão. Pai do céu, hein? Haja fôlego para Paulo Calçade, para Renato Rodrigues, para Vitor Birner, para Eugênio Leal e para você, fã de esportes. Daqui a pouco as coletivas também. E a gente começa falando, olha, Calçade, desse incrível resultado do Corinthians, que já estava sendo dado como morto e, de repente, fez o seu melhor jogo. E eu não diria sob o comando do Luxemburgo, eu diria no ano, Calçade. Tudo bem contigo? Bom, olá, William, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. O Corinthians, num curto espaço de tempo, venceu o Fluminense e o Atlético Mineiro. Você imaginar isso, alguns dias atrás, era impossível, porque o Corinthians se enroscava com o pessoal lá debaixo da tabela. E isso pode acontecer ainda. Mas o Corinthians parecia que ele estava na areia movediça quando encontrava equipes muito frágeis, assim, equipes ruins. E agora ele encontrou dois dos melhores do Brasil, daqueles que têm mais potencial. Claro que o Cudê vai receber um monte de críticas até pela escalação, porque ele vinha com um grande... tem outro lado da moeda aí, né? Com um resultado muito bom, mas deixou o Hulk no banco, tal, e fez algumas mudanças no intervalo, várias mudanças, quando ele percebeu que as coisas poderiam ficar bem ruins. A gente está vendo aí o primeiro gol, o gol do Bidu, e o Vanderlei tomou algumas decisões que são sempre julgadas em função do resultado. Elas deram certo porque o Corinthians passou. Se o Corinthians tivesse passado, o julgamento poderia ser, não funcionou. E é muito difícil trabalhar assim com o futebol. Eu entendo que, desde o início, foram decisões que foram se ajustando, mas elas eram boas. O que fez o Vanderlei? Ele percebeu, lá no início do trabalho dele, que tinha que estancar um Corinthians que tomava gol, começava todo jogo praticamente perdendo e tendo que virar a partida. Então ele foi hoje com 3 zagueiros, com laterais Fagner e o Bidu, com Maicon, Fausto Vera no centro do campo, com os laterais 4, Renato Augusto numa função um pouquinho mais solto, voltando, mas mais solto, e aí Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu entendo que foi a melhor escalação que ele poderia colocar dentro de campo, ele colocou, porque você fala, e o Fábio Santos? Ele também precisa tomar algum cuidado. O que faz o Luxemburgo no Corinthians quando ele chega? Trabalho de diretoria de futebol, trabalho de planejamento de elenco. Ele afastou alguns jogadores que não tinham rendimento e nem jogavam. Balbuena, que não vai ficar. Duqueiroz, que não vai ficar. O Duque não vai ficar. Moraes. O Moraes, que também... Coitado do Não Moraes, veio. nem conseguiu jogar. Esse Olha é que um golaço do Roger Guedes, Guedes. um absurdo de Então, gol. o Luxemburgo faz o papel que a diretoria devia ter feito no planejamento, rejuvenesce a equipe no meio de uma situação muito ruim. E hoje tem uma vitória, 2-0 no tempo normal, iguala o número de gols que tomou em Belo Horizonte, e aí ganha nos pênaltis. Quer dizer, aquele resultado para dar o clique, para melhorar a autoestima, o rendimento, a confiança, porque vem resultado, desempenho e uma classificação espetacular pelas circunstâncias.
A gente falar que o Corinthians estava na UTI. Foi pro quarto. Já está no quarto a caminho de... talvez, quem sabe, a receba alta. Mas é o começo de uma mudança. E isso aconteceu mesmo, de verdade. E com o Renato Augusto sendo utilizado mais tempo do que a gente imaginava. Tem gente que não imaginava que ele estaria disponível para sequer meio tempo, ele jogou até quase coincidência ou não, na estatística vai entrar. As 2 vitórias do Corinthians foram jogos que o Renato Augusto contra o Fluminense. Isso, ele entrou em campo. O Corinthians não fazia gols e com o Renato Augusto fez 3 já, né? É isso aí. Exatamente, porque quando ele entrou estava 1-0, né, pro Corinthians já. Aliás, hoje o primeiro gol do Corinthians, né? Com a marca, com a assinatura ali do Renato Augusto, Renato. Qualquer Zé Ruela ali, boa noite aos amigos, ao Fã de Esportes. Qualquer jogador ali que não tenha a visão que ele tem é chumbar a bola no gol. A bola quicou pra ele ali, não. Ele viu que tinha alguém em condição melhor. Assim, concordo muito com o Calçade no lance das decisões. Era muito visível que o Corinthians fisicamente não existia. O Corinthians tinha dificuldade nesses jogos onde necessita do duelo, da pressão na bola, era um time que não pressionava bem a bola. As decisões foram no caminho para deixar um time com mais energia, com mais intensidade, e nisso eu acho que o Luxemburgo acertou muito. E vejo mais, eu acho que fisicamente o Corinthians cresceu muito de uns tempos para cá. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, é o Fluminense, é um adversário que era um dos principais do Brasil, mas eu vi o Corinthians com muitos problemas. O primeiro tempo do Corinthians contra o Fluminense foi ruim. Mas o segundo tempo do Corinthians contra o Fluminense veio para o jogo de hoje. Não no aspecto de se defender bem, mas no aspecto de pressionar. O Corinthians jogou o Atlético para as cordas. A gente vai falar do Atlético, que hoje é um jogo também terrível, em questão de anímica, e foi sentindo o jogo. A Arena do Corinthians é um lugar também que... Eu falo muito da Arena da Baixada, é um lugar difícil de jogar. A Neoquímica, quando o time consegue encaixar com a torcida, todo esse movimento que acontece, é um dos lugares mais hostis para você jogar. Principalmente quando você toma 1-0, que nem tomou o Atlético, aí o time sentiu. Enfim, para mim, o aspecto principal desse Corinthians hoje é a capacidade de pressionar. É a capacidade de colocar ritmo. O Corinthians começa o jogo não entendendo muito bem a decisão por 3 zagueiros. O Atlético até fica um pouco com a bola. Você vê que os encaixes não estão muito certos. O Atlético consegue avançar com a bola em vários momentos, mas depois que se ajusta, os jogadores do Atlético não tiveram um passe. Quando eles recebiam a bola, já tinha gente pressionando. Exato. Gente pressionando. E você pega exemplos, cara. Muita bola, inclusive. Você pega um exemplo, o Maicon. Você pega o Maicon, por exemplo, é um jogador que tinha dificuldade para ter sequência de jogos. E hoje fez um jogo numa intensidade que eu não via do Maicon há muito tempo. Desde que ele voltou. Então aí tem, primeiro, como disse o Calçade, a decisão de tirar alguns jogadores que fisicamente já não rendiam, tecnicamente, porque uma coisa caminha com a outra. Quando você não está bem fisicamente, a tendência de, tecnicamente, você errar, a confiança baixar. Então ele conseguiu mudar tudo isso. Acho que o time, coletivamente, ainda tem muito para crescer, normal, ele quase não treina. Mas fisicamente existe um trabalho aí. Eu acho que o time hoje pressionou a bola o tempo todo. Eu queria ver até o segundo tempo. Terminou o segundo tempo jogando, o jogo ficou um pouco mais aberto. Enfim, questionei muito. Tenho muitas questões com o Luxemburgo ainda. Realmente acho que não era uma decisão correta. Mas realmente essas decisões, que eram até para muitos óbvias, porque o time não conseguia competir. Mas não era qualquer um que chegava e peitava caras grandes e conseguia colocar para fora. O tempo está dando razão ao Luxemburgo, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Renato, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Sim, por enquanto sim. Porque nessa construção tem várias decisões que ele toma que foram essenciais para o time estar na próxima fase da Copa do Brasil. Todas citadas. Primeiro, eu acho essencial ter jogadores que conseguem competir fisicamente. Ele abre mão de jogadores com mais potencial técnico. Por exemplo, Juliano hoje estava no banco. É um jogador, teoricamente, com mais potencial técnico, né? O Fábio Santos, hoje em dia, não é um jogador mais com condições. O Fábio Santos, no ápice da forma na lateral, é um lateral melhor que o Bidu. Então, ele abre mão disso. E aí precisava ter um técnico com coragem e com tamanho para isso. E ele chega no Corinthians numa condição em que o Corinthians não tinha mais o que fazer com a escolha de treinador. Né? O Luxemburgo não era nem a primeira opção era o Cuca, que serve pelos motivos que a gente sabe. E quando o Luxemburgo faz essa escolha, o time pode começar a competir. E o time, com o tempo, começa também a marcar um pouco melhor. Segunda-feira eu dizia aqui no Linha que esses elogios que
fizeram o Corinthians contra o Fluminense e algumas coisas melhores na marcação, para mim, jogava a régua lá para baixo. Porque o time pode produzir mais. O time tem que jogar mais. Hoje, o que eu esperava é isso. Né? Ou o que eu esperava, não nesse jogo especificamente, mas que o Corinthians poderia apresentar é disso para melhor. O Corinthians tem um elenco muito melhor do que o futebol que vinha apresentando, mesmo sendo elenco com problemas, lacunas, envelhecido. E dá para entender hoje as decisões bem tomadas pelo técnico, ao usar os 3 zagueiros, uma proteção melhor ao Fagner, que hoje em dia é um jogador que funciona melhor no apoio do que funciona quando precisa ir e fazer a recomposição também. O Bidu protegido, porque o Bidu tem problemas de marcação, a escolha de um jogador que inicia bem o jogo, que é o Fausto Vera, né? O Roger Guedes, que eu dizia também várias vezes, depois de todas as críticas que fez a Vitor Pereira, precisava entregar em campo e está entregando muito na temporada. Ele é o melhor jogador do Corinthians. Na tempororada, sem dúvida nenhuma, em todos os aspectos. Até sem a bola ele está conseguindo... Recompondo mais pela esquerda, né? O jogador com o que tá... Renato em campo, o Roger tem que trabalhar muito sem a bola. E aí a diferença, né? Renato Augusto. Porque é impressionante como o Renato... É óbvio que fisicamente não está no ápice da forma. É óbvio que fisicamente não tem condições, senão ficaria o jogo inteiro. Esse passe, por exemplo, explica tudo. Mas como é difícil o adversário achar o Renato em campo. Né? Ele circula ali, vem um pouco mais atrás, vem para o meio de campo, abre um pouquinho de vez em quando, aparece aqui. Ele está sempre perto da jogada, ele tem decisões inteligentes e rápidas, né? E ele consegue tecnicamente executar a coisa no nível melhor que o dos outros. Isso tudo diante do Atlético, que foi sentindo o jogo, nem começou tão mal, mas foi piorando, o Corinthians crescendo, foi sucumbindo diante do ambiente, da melhora do Corinthians. E chegou um momento que você olhava as equipes e se você olhasse os jogos anteriores, você não imaginaria que o Atlético poderia ter feito 5 gols no jogo de ida, que é um bombardeio contra o Corinthians no primeiro jogo e que o Corinthians... Vamos lembrar a participação do Cássio também no primeiro jogo, né? Não só Nossa Senhora. Nossa, se a gente for pegar os 2 jogos, que é o principal, eu não gosto muito de dar o destaque, mas se tiver que destacar um, destaca o Cássio. Né, pelo que ele fez no primeiro jogo, e também tem os pênaltis aqui hoje. Salvou. É, para mim, o maior jogador da história do clube. Eu sei Claro. que tem gente que discorda, mas para mim é o maior jogador da história do clube. Então, quando você me perguntava assim, tem o dedo do técnico e não dá para falar da classificação do Corinthians sem elogiar o Luxemburgo. E aí, Eugênio, a gente falando do lado do técnico positivamente com relação ao Corinthians, e a gente pode olhar e ver o inverso do outro lado, Eugênio? Sim. Tudo bem? Boa noite, William, Biner, Renato, professor Calçade, fãs de esportes. O Kudê, ele não sei se terá como explicar a opção que fez hoje. Uma opção de poupar jogadores-chave do time, jogadores que formam a espinha dorsal da equipe do Atlético Mineiro, num jogo decisivo de mata-mata, de uma competição que traz um retorno enorme para o clube financeiro, uma competição... Está precisando, hein? O Galo precisa. O Galo está apertado com dívidas, uma competição que pode ser um caminho mais rápido para o Libertadores, que o Galo está acostumado a jogar e chegar longe, e ganhou recentemente. Eu acho tudo isso discutível, mas vou esperar seu raciocínio. E ele abre mão, Olha, ele não vai assumir isso nunca. Ele menosprezou o Corinthians. Tive essa sensação. Ele menosprezou. Tive essa sensação. Porque ele poderia perfeitamente ter poupado no jogo passado contra o Palmeiras. Porque é um jogo de 38 rodadas, um campeonato de 38 rodadas. Se você perder o jogo para o Palmeiras, ali na frente você tem como recuperar. Agora ele está eliminado da Copa do Brasil. Ele achou que esse era um jogo em que ele podia tirar o pé. Pela vantagem. Tinha uma vantagem de 2-0. Mas, gente, é o Corinthians em Itaquera. Será que ele não entende o ambiente onde ele está trabalhando? O futebol brasileiro, o que representa o Corinthians? Que vinha de uma vitória sobre o Fluminense. Importante. Que tem um time com algumas ideias parecidas com as dele. Não é exatamente a mesma coisa, mas é um time com um futebol propositivo. É um time que gosta de ter a posse de bola, de atuar no campo de ataque. O Corinthians encontrou o caminho para ganhar do Fluminense no domingo e ele não está entendendo isso. Aí ele escolhe poupar no jogo de hoje Gemerson, Batalha, Hulk e outros. Rubens, lateral esquerdo. O Rubens nem entrou depois, né? Patrick entrou o Dodô. na lateral. Foi terrível. Aí ele volta com o Dodô, que Foi também um lado não... que o Corinthians... Sim,
Galera, o técnico Kudê vacilou, né? O Vanderlei Luxemburgo foi muito feliz hoje com a equipe dele em campo. A equipe do Corinthians respondeu muito bem. O Roger Guedes é o melhor jogador do Corinthians, né? É o melhor jogador do Corinthians na temporada do Corinthians na temporada, né? O Yuri Alberto em baixa mais uma vez. O jogador não consegue finalizar uma bola certa, né? Tem errado bastante, né? O jogador tá incomodado, ele quer melhorar, né? Mas a situação do Corinthians está muito boa, né? O Vanderlei Luxemburgo parece que conseguiu virar a chave, né? Depois do resultado contra o Fluminense, agora contra o Atlético Mineiro, foi o que ele tinha falado antes, né? A gente precisa de uma vitória para poder melhorar tudo, né? Melhorar a confiança, e parece que foi isso que aconteceu. O Corinthians está com confiança e hoje o time mostrou isso. E já o Atlético Mineiro, né? Chegou de sapatinho alto, pensou que já estava classificado e não foi o que aconteceu. A equipe do Atlético Mineiro poupou jogadores, né? E hoje acabou pagando um valor muito alto, né? Isso daí que dá um técnico que não conhece a Copa do Brasil, um campeonato desse, que tudo pode acontecer. Você jogar na arena, na casa do Corinthians, e você poupar jogadores, daí é brincadeira. Isso daí é achismo demais, achar que já está classificado porque tem um resultado de 2-0. Da mesma forma que você fez 2-0, você também pode levar 2-0. E foi exatamente o que aconteceu. Levou 2-0 do Corinthians, né? Porque no primeiro jogo a equipe do Atlético desperdiçou muitas chances, né? Perdeu muitas chances de gols. Poderia ter saído até com 3 ou 4 gols no jogo, não aproveitou. E hoje o Corinthians foi lá, fez 2 gols e conseguiu a classificação nos pênaltis aí com muita, como se fala, muita maestria, né? E muita qualidade também do Cássio também, que é o melhor goleiro aí do Brasil e também do Corinthians, né? O Corinthians passando aí para as quartas de finais da Copa do Brasil.